Nesse experimento, nós vamos estudar um circuito RL, que é um circuito que possui um resistor e um indutor, da forma como mostrada no circuito. Esse circuito vai ser alimentado por uma tensão alternada senoidal, que pode ser dada por V igual a Vmax, seno de ômega-t, em que ômega é a frequência. Como iremos observar, vai existir uma diferença de fase entre a tensão que o gerador de funções irá fornecer ao circuito e a tensão medida no resistor, por exemplo, a qual está em fase com a corrente elétrica. Então, para isso, para estudar essa diferença de fase, nós vamos utilizar um osciloscópio de 2 canais, sendo que o canal 1 vai medir a tensão produzida pela fonte, pelo gerador de funções, e o canal 2 vai medir a queda de tensão no resistor. Na tela do osciloscópio, nós veremos um sinal com dependência temporal da tensão nos dois canais, e aí nós observaremos que, para o caso da tensão no gerador, teremos um sinal senoidal, como representa aqui em azul, e para o sinal medido no resistor, teremos um sinal como mostrado aqui na curva em vermelho. Essa diferença de tempo entre um sinal e outro, esse ΔT que nós chamamos aqui, ele vai nos gerar uma diferença de fase que pode ser obtida por 2π vezes o ΔT dividido pelo período. E nós veremos que essa diferença de fase pode ser encontrada como sendo tangente a menos 1 de ômega vezes L sobre R, para o caso do indutor. Então, para montar o experimento, primeiramente a gente vai determinar a resistência do resistor, utilizando o multímetro, como eu mostro aí. Então, a resistência no nosso resistor é de aproximadamente 216 ohms. Em seguida, nós devemos medir a resistência do indutor, já que ele também apresenta uma resistência diferente de zero, como eu mostro aqui agora, também utilizando o multímetro. Então, essa daqui é a resistência do indutor. E logo em seguida, nós devemos medir a indutância do indutor, nesse caso aqui, vamos utilizar esse outro multímetro que tem essa possibilidade. O primeiro não apresenta essa opção. Então, essa daqui é a minha bobina de 600 espiras, que é o meu indutor. E aí eu conecto ela dessa forma que eu mostro agora. Conecto nos bornes do multímetro, como se eu fosse medir corrente elétrica. E aí eu seleciono na chave do multímetro a escala de indutância. Então, essa daí é a indutância da nossa bobina. Reparem que a indutância é diferente caso eu retire aqui o núcleo de ferro. Reparem que ela cai bastante. No nosso experimento, faremos as medidas utilizando o núcleo de ferro. Então, essa aqui é a indutância. Então, vamos ao circuito. Vou colocar inicialmente o indutor. Depois eu coloco o resistor nessa posição, como eu mostro aqui agora. Coloco um cabo para fazer a ligação na parte superior, já que não tem uma conexão elétrica. E em seguida eu conecto os cabos do gerador de funções, com o cabo preto negativo na parte de baixo e o vermelho na parte de cima. Em seguida eu venho com o meu osciloscópio, com o canal 1, coloco aqui a marcação de terra na parte entre o resistor e o polo negativo, e a garrinha para medir tensão coloco junto ao polo positivo do gerador de funções. Já a ponta de prova do canal 2 eu coloco entre o resistor e o indutor, de forma que essa vai medir a queda de tensão no resistor que está em fase com a corrente do circuito. Em seguida eu ligo o gerador de funções e conecto o cabo que está conectado ao circuito à saída desse dispositivo. Em seguida eu faço a configuração do gerador de funções, que já deve estar na função seno. Se não tiver, você deve pressionar o botão seno para colocar nessa posição. Faço a alteração da frequência para 200 Hz nessa primeira parte do experimento e uma amplitude de 10 volts pico a pico. Ligo então o gerador de funções e também ligo o meu osciloscópio. Espero ele fazer o carregamento das informações. Conecto os cabos de prova no canal 1 e no canal 2, como eu mostro aqui agora. Então o sinal já deve aparecer na tela. Caso ainda não apareça o sinal, pressiono os botões 1 e 2 para que o respectivo sinal apareça.
Então nós podemos mexer nos botões do osciloscópio, girando essas chaves, para regular o sinal na tela do aparelho. Então fazemos isso para o canal 1 e para o canal 2, até que os dois sinais tenham aproximadamente a mesma amplitude. Podemos mexer também na posição desses dois sinais, com esses botões aqui para variação vertical. Aqui eu altero a amplitude e posso alterar também a escala na horizontal, como eu faço aqui agora. E posso também alterar a posição do sinal na tela do osciloscópio, isso ao longo do eixo horizontal. Vamos agora então medir a diferença de fase entre esses dois sinais. Para isso, nós clicamos, apertamos o botão cursor, em tipo nós escolhemos tempo, utilizando o botão Multipurpose, que é esse que aparece aí na parte superior da tela. Então, quando nós fazemos a rotação do botão, nós podemos alterar a posição desses dois cursores verticais que aparecem na tela. Então, eu posso selecionar entre o cursor 1 e o cursor 2, e aí, para medir a diferença de fase entre os dois sinais, eu posiciono um dos cursores, vamos pegar aqui primeiro o cursor 1 no máximo de uma das curvas, pressiono o botão para selecionar o cursor 2 e coloco em cima do máximo da outra curva. Feito isso, nós podemos observar aqui nessa parte da tela do osciloscópio que aparece um delta com o valor 320 microsegundos. Então, fazendo uma regulagem um pouco mais precisa, eu percebo que aqui do lado aparece esse valor que é exatamente o nosso ΔT. Então, a partir desse valor do ΔT, que aqui é 360 microsegundos, nós podemos determinar a diferença de fase entre os dois sinais. O sinal produzido pela fonte de tensão, pelo gerador de funções, e o sinal medido da queda de tensão no resistor, que está em fase com a corrente elétrica do circuito.